e não existe... a pessoa inteligente, ela nasce inteligente. O estudo, ele dá conhecimento. Então, o inteligente, muitas vezes não vai para a escola, mas sabe o que está fazendo. Não tem um curso de advogado, não tem um diploma de advogado, de engenheiro, mas constrói e sabe muito mais de lei do que um engenheiro, do que um advogado. Então, eu queria dizer isso para vocês, e vou votar contrário, que isso eu conversei com os professores, e eles me pediram para que eu votasse contrário, para que essa lei viesse correta e a gente começar a trabalhar corretamente nesse legislativo, e não ser aqui um departamento, nem secretaria um departamento do executivo, onde o prefeito manda, e nós estamos aqui para construir leis, fiscalizar leis que vêm para cá para ser aprovada, corrigi-las e aprová-las corretamente. E não como foi feito ontem. Está errado, já votou errado, e vai ficar assim e tem que aprovar. Isso ele faz com vocês que são da base. Comigo, não. Comigo ele não tem essa autoridade. Em mim ele não tem o domínio de fazer eu votar o que ele acha que está certo. Eu voto o que está correto. Então, o meu voto é contrário a esse projeto, sem preocupação nenhuma. Conheço o Renato, um ótimo profissional, tá? Então, eu tenho certeza que isso não vai prejudicar, até porque ele já está recebendo desde quando a outra lei foi aprovada. Então, eu pediria, mais uma vez, que esse projeto fosse para o Executivo, a gente pedisse a suspensão da votação, adiamento da votação desse projeto hoje, e fosse para o Executivo, e voltasse para nós votarmos corretamente. Pode até marcar uma extraordinária segunda-feira de manhã, vamos aqui, segunda-feira à tarde, terça, quarta, para a gente votar, começar a fazer corretamente. E não... Só me dar uma parte. Pois não, vereador. Eu concordo plenamente com a vossa colocação. Inclusive, ontem, pus na discussão também a questão da redação, que, ao meu entendimento, está incorreto, né, das duplas interpretações. Eu acho que deve ser melhorada essa redação. E, além do mais, quando foi aprovada a lei original, no mês de novembro, o professor Giovanni, vereador professor Giovanni, foi claro e assumiu o compromisso de que todas as incorreções voltariam para casa corretamente, para ter a coisa mais bem definida, e coisa que não ocorreu, né? Seja do impacto financeiro e todas as demais incorreções que tivessem, outras falhas que pudessem ter nesse projeto. E aqui foi admitido que realmente tem falhas. Então, eu acho que deve vir com correções. Então, eu apoio a ideia, a posição do vereador Alexandre Peixinho, em que adie por uma sessão, pelo menos, para que faça essas correções que voltem para casa corretamente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Quioche. Bem lembrado dessa sessão, eu lembro como se fosse hoje, que o professor Giovanni, realmente, o senhor deve lembrar, o senhor assumiu que o primeiro questionamento foi de não ser 15%, 10%, e sim ser foi quando começou a discussão que os professores estavam aí, para que fosse aquele abono, fosse um fixo. E o senhor se comprometeu, aí está gravado, o senhor se comprometeu que iria resolver isso o mais breve possível. E nós já estamos no mês 3, indo para o mês 4, desde novembro, isso não foi resolvido. E, muito pelo contrário, está vindo um projeto novamente errado, e eu acredito que Vossa Excelência vai votar favorável, e eu peço para Vossa Excelência, como professor, o vereador professor... Só dar mais uma parte? Pois não, vereador. Tem a parte o vereador Quioche por 1 minuto. Ontem o assessor jurídico, o doutor Marcelo, falou, né, que o projeto já está aprovado e não tem nenhuma diferença do que está vindo agora, nesse projeto hoje, né? Quer dizer, foi aprovado errado, né? Passou errado. E vai persistir no erro. Isso até, depois em off, nós conversamos sobre isso, né? Se reconhecemos que está errado, por que não corrigir isso? Só porque já foi aprovado errado, vai continuar errado, né? Essa
Eu acho que tem que ser discutido isso aí. Já reconhecemos que está errado. Então vamos corrigir. Vamos repetir o erro, aprovando de novo como está. Errado. Não é possível uma coisa dessa. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu acho bem colocadas para Vossa Excelência. Então, eu estou pedindo para os dois vereadores, que são professores, não é rejeitar o projeto. Quiser, reúno hoje a Comissão de Justiça e Redação, se o presidente quiser, se o presidente quiser, a gente já dá o parecer, e que a gente faça correto esse projeto, que não tem tanta urgência em ser votado, até porque trata-se de resolver um caso que já está sendo pago. Não tem problema nenhum com isso aí. Então, eu peço os dois vereadores que são professores, para que a gente esteja fazendo o procedimento desse projeto correto, para que a gente não esteja aí assinando que está errado e pronto, e acabou, e vai ser assim. Então, é só isso. Corrigindo a redação, da forma que vocês entendem que tem que ser corrigido, que ontem foi assumido pelo secretário, tudo, eu votaria favorável. Com certeza, votaria tranquilamente favorável. Então, eu sei que para vocês tanto faz o que eu penso, deixo de pensar, mas que fique registrado aqui que eu estou pedindo para os dois vereadores que são professores, para que a gente corrija este projeto e vote ele corretamente. Até porque a mesa ela é formada de 4 pessoas com nível superior. Então, o entendimento de Vossas Excelências é superior ao meu em termos de estudo. Inteligência, acho que somos iguais. Mas em termos de estudo e conhecimento, vocês têm mais que eu, vocês poderiam estar auxiliando a gente para que a gente vote esse projeto corretamente numa próxima sessão. Então, senhor presidente, eu peço, eu faço o pedido do adiamento por uma sessão deste projeto. Então, está em discussão. Então, eu estou pedindo adiamento por uma sessão desse projeto para que a gente possa... Então, assim que você encerrar, eu vou pôr em discussão. Então, eu encerro a minha fala e questão de ordem, senhor presidente. Eu peço adiamento por uma sessão desse projeto para que a gente vote ele corretamente. Coloque em votação. Agora você vai pôr em discussão esse pedido de adiamento. Em discussão, pedido de adiamento por uma sessão do vereador Alexandre Peixinho. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Alexandre bem breve, Peixinho. para que seja votado minutos. nominal se suspende por uma sessão ou não. Em discussão, pedido de adiamento por uma sessão do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Déia por 15 minutos do pedido de adiamento. Eu voto contrário ao pedido de adiamento. Penso que quem está preocupado com a educação, tendo dúvida ou não, está aqui presente nessa sessão hoje. Extraordinária, marcado por Vossa Excelência, do conhecimento de todos que estão presentes e os que não estão presentes. Então, eu penso que hoje a gente tem que votar esse projeto e eu peço que seja rejeitado o pedido de adiamento. Em discussão, pedido de adiamento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Peço que o secretário faça a chamada dos vereadores. Votação do pedido de adiamento do projeto 26/2014 por uma semana do vereador Alexandre Peixinho. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Vereador professor Giovanni, rejeito. Vereador Robertinho Yerck. Rejeito. Vereador Teixeira da Combloco. Rejeito. Vereador Elinho Moreto. Vereador Vitório Júnior. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereadora professora Selma. Rejeito. Vereadora Déia. Rejeito. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Foi rejeitado o pedido de adiamento por uma sessão. Já fica justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Isso eu fiz e deixei registrado mais uma vez como é que está sendo conduzido ou como está sendo
tratar desse legislativo. Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, eu entendo que isso é na época da ditadura, e eu acho que eu não tenho juízo, porque em mim, a minha pessoa, só devo satisfação a 482 pessoas que votaram. Esses, se vierem aqui, conheço, e trabalho para o resto da população por convicção. Então, o meu voto foi favorável para o adiamento exatamente por isso. Porque isso aqui, um grande exemplo foi agora, o pedido de adiamento. Todos sabem do problema, sabem do erro e vão votar errado. Ou talvez estejam votando certo, porque foram eleitos com o prefeito e não podem contrariar a administração. Então, talvez por isso votem da maneira errada. Então, eu não tenho convicção que esse projeto está correto. Ontem não fui convencido. Então, eu votei contrário, favorável ao adiamento, vocês não quiseram, e então continuo com o meu pensamento e voto contrário ao projeto. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei número 26/2014. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra o vereador professor Giovani por 15 minutos. Bom, com relação ao projeto 26, ontem, pela primeira vez, foi levantado essa questão da terminologia do anexo 9. Isso não tinha sido levantado na discussão anterior. Quando nós aprovamos o projeto 3070 o ano passado, tinha sido levantado a questão de que não foi descrito todas as categorias que passariam a ter direito à assiduidade. Bom, realmente nós falamos em conversar com a secretaria e foi levado isso para o Conselho Municipal de Educação. E a outra questão que foi levantado é a possibilidade de que fosse um valor fixo para todos. E o que é que o Conselho Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria, chegou na conclusão? De que isto será corrigido na Lei 2910, que é o quadro de carreira. Então, conversando ontem com o Dr. Marcelo, a gente chegou à conclusão de que essa terminologia também pode ser alterada na Lei 2910, que é a lei que rege toda essa questão do quadro de carreira dos professores. Como esta lei 2910 está em revisão, foi dito aqui ontem, foi dito aqui hoje, tem um grupo de professores, mais uma empresa contratada para isto, fazendo a revisão do quadro de carreira. Esse quadro de carreira, cada vez que se mexe nele, é para ficar melhor. É uma reivindicação da classe e as imperfeições vão sendo corrigidas. A vereadora Déia falou aqui ontem que quando ele nasceu, se achou que ele era perfeito. A prática vai mostrando para a gente que não é, que uma ou outra situação não é e precisa ser melhorado. Então, a gente já tem mais 3 situações que precisam ser melhoradas, que vai ser discutido e a lei vai vir aqui para a gente. Quando ela vier, nós também vamos poder apresentar melhorias na lei 2910, que é o quadro de carreira.